Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Essa paz ele reina nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar gravando esse vídeo, falando do amor do Senhor, da sua graça e da sua infinita misericórdia. E antes de começar, eu gostaria de orar pela sua vida de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai amado, Santo e Todo-Poderoso, por essa oportunidade de vida, a qual o Senhor tem nos concedido, de estar diante de Ti. Cada pessoa que passa por alguma necessidade, Pai amado, Santo, alguma luta, conceda vitória, aumenta a sua fé, Pai amado, Santo, conhecimento, entendimento na Sua palavra. E o mais importante, ó Deus, é que nós vamos estar preparados para o arrebatamento da igreja, para o grande dia do Senhor. Usa das Tuas infinitas misericórdias, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de ler aqui, no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, a qual fala do cego Bartimeu. É uma mensagem bem conhecida e eu creio que Deus vai falar ao seu coração através dessa mensagem, assim como falou ao meu coração. Diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende de misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende de misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós sabemos que Bartimeu era um cego. Ele ficava à beira do caminho a mendigar o pão de cada dia. Ele ficava à beira do caminho, precisando de ajuda, pedindo ajuda, porque nós bem sabemos que ele era cego e estava à beira do caminho a pedir esmola, porque não tinha outra condição a ele de sobreviver, a não ser de pedir esmola, a não ser a de pedir a misericórdia dos seus irmãos e de alguns estrangeiros que passavam pelo caminho ali de Jericó. Mas nós sabemos que ele tinha uma esperança de enxergar. Ele queria enxergar. Ninguém que tenha uma dificuldade na vida, ou que passa por uma dificuldade na vida, ou que é cego ou surdo, que deseja ficar daquela forma. Ele busca o meio para que possa conseguir realizar o seu grande sonho. E eu creio que o sonho de Bartimeu era enxergar, era ver, era poder depender de si mesmo para se locomover, para andar pela cidade, para trabalhar, para fazer os seus afazeres. Mas ele não tinha condição, e naquela época também a tecnologia, a medicina não era avançada. Então ele continuava
a depender dos seus irmãos, dos seus parentes e de outras pessoas que ajudavam ele, tanto a se locomover como financeiramente. Mas Bartimeu, ele conhecia as Escrituras. Bartimeu, ele tinha conhecimento de que Deus havia prometido a Davi que da sua semente iria levantar o Messias, o Cristo, que iria sentar sobre o trono de Davi, iria restaurar a paz em Israel, iria restaurar a nação de Israel. É bem verdade que Jesus veio, não restaurou ainda a nação de Israel como naquela época eles imaginavam, livrando eles dos romanos. Mas Jesus veio para libertar o povo de Israel dos seus pecados, para trazer novamente o povo a Deus, a comunhão com Deus, a andar com Deus, a adorar a Deus, a estar na presença do Senhor, para aí sim começar a restaurar o povo. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas tantos quanto o receberam, deu o direito de ser feito filho de Deus, a saber, o que crê em seu nome. Então, se você crê em Jesus, se você confessou Jesus com a sua boca e você creu no seu coração, então você tem a vida eterna, se continuar andando, caminhando segundo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. E um dia nós vamos estar com ele, assim, louvado seja o nome do Senhor, como ele deseja, como ele almeja e como ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que nós possamos ter o direito de salvação, o direito de vida eterna. E Bartimeu, ele conhecendo as Escrituras, ele, um certo dia, nós sabemos que Jesus estava passando por o caminho de Jericó. Então, Jesus passando pelo caminho de Jericó, Bartimeu perguntando o que estava acontecendo, o que era aquele alvoroço. E Bartimeu, ouvindo falar que era Jesus, reconhecendo ali que era Jesus através da multidão, o que a multidão correspondia, então ele, sabendo que era Jesus, ele viu a oportunidade na sua vida de mudar. Ele viu a oportunidade em sua vida de receber a cura, de ter o seu sonho realizado naquele momento. E nós sabemos, aleluia, que Jesus estava passando ali por Jericó, estava passando a caminho ali de Jericó. E quando Jesus ali foram para Jericó, e ele saindo, ele de Jericó com seus discípulos, nós sabemos que ele ouviu falar que era Jesus. Então ele, conhecendo as Escrituras, conhecendo, ouvindo falar de Jesus, que fazia milagre, ele automaticamente viu, automaticamente creu nas Escrituras que Jesus, aquele Jesus que passava ali, era o Messias, era o Cristo. Porque nós sabemos que muitos ali não reconheciam ele como Cristo, como Messias, como Filho de Deus, e sim como grande profeta, como Elias que havia de vir. Quando Jesus perguntando aos seus discípulos, então eles começaram a responder o que a multidão achava, e Jesus ali perguntando ali a eles, Pedro respondeu que ele era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus respondendo que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus, a qual revelava ali a Pedro. Então aquele cego, ele viu, ele entendeu, ele teve fé, ele compreendeu a palavra e viu que Jesus era o Filho de Deus e que poderia tirar ele daquela situação, poderia resgatar ele
daquela situação a qual ele vivia e queria sair, e viu a oportunidade chegando, passando por ele, e a oportunidade era Jesus de Nazaré. E ele não perdeu tempo. A Bíblia fala que ele começou a clamar. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende de misericórdia de mim. Então nós sabemos que ele reconheceu Jesus como Cristo, como aquele que havia de vir restaurar Israel. E ele começou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tende de misericórdia de mim. E nós sabemos que ali a multidão começou ali a repreender. A multidão começou a pedir para ele se calar. Mas como, aleluia, ele poderia se calar em meio a tanta luta a qual ele passava? Como ele poderia se calar em meio à situação que ele passava, a qual ele queria um milagre na sua vida, a qual ele queria uma cura na sua vida, a qual ele queria sair daquela situação, e ele sabia, aleluia, que Jesus Cristo poderia tirar ele daquela situação. Ele sabia que Jesus Cristo poderia restaurar a sua visão, e ele poderia ver e ser independente e fazer as coisas a qual ele almejava fazer e não podia fazer por causa daquela deficiência. Como calar alguém que espera um milagre, que quer um milagre, que quer um sonho realizado? Então as pessoas ali começaram a falar para ele se calar. E ele, cada vez mais, aleluia, clamava: Jesus, filho de Davi, tende de compaixão de mim. E ele clamava e Jesus continuava o seu caminho, continuava andando. E nós sabemos que a pessoa que não tem visão, mas ela tem uma audição muito aguçada. E ele sabia que Jesus estava se distanciando, que a multidão estava se distanciando, e ele clamava cada vez mais alto, clamava cada vez mais alto, sem perder a esperança, esperando que Jesus ouvisse. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar o paralítico de Cafarnaum com o cego Bartimeu. Todo aquele que é amigo leva você de encontro ao Senhor. Todo aquele que é amigo coloca você diante do Senhor. Olha a diferença. O paralítico ali de Cafarnaum tinha 4 pessoas que estavam dispostos a levar ele de encontro com o Senhor. Sabia que o Senhor poderia curá-lo, sabia que o Senhor poderia restaurar, louvado seja o nome do Senhor, e ele poderia voltar a andar. E nós sabemos que havia uma grande multidão onde Jesus estava, mas eles não mediam esforço. Então, um verdadeiro amigo é aquele que te leva de encontro com o Senhor. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor pode resolver todos os seus problemas e todas as suas dificuldades. E nós sabemos que eles abriram um buraco ali na casa, subiram ali na casa, abriram um buraco e colocaram o paralítico diante do Senhor. E nós sabemos que o Senhor restaurou, louvado seja o nome do Senhor, a saúde daquele paralítico. Um cego Bartimeu foi ao contrário. As pessoas sabiam que Jesus poderia restaurar, sabia que Jesus curava, mas estava preocupado só com as suas própria situação, não se preocupando com o próximo e nem sequer tentando ajudar Bartimeu ser levado até Jesus. Muitas das vezes nós vamos nos encontrar aonde vai depender só de nós para chegar diante do Senhor, só de nós para chegar diante do Senhor, porque ele jamais abandona aquele que se chega a ele, ele jamais abandona aquele que clama a ele, ele jamais despede de mão vazia aquele que se chega a ele. Nós podemos ver também que havia uma grande multidão que estava com Jesus há 3 dias no deserto, e os discípulos ali preocupados: Senhor, despede a multidão, porque já é tarde, eles têm que sair às aldeias, têm que comer, eles já estão aqui há 3 dias, e Jesus não dispensou a multidão vazia. Nós sabemos que ele fez o milagre da multiplicação dos pães, e ali ele enviou a multidão ali, não com as mãos vazias, mas saciou sua fome física e sua fome também espiritual. E Bartimeu sabia que se Jesus ali ouvisse o seu clamor, ouvisse a sua voz, ele iria ser curado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ele continuou clamando, mesmo
se distanciando ali a multidão, ele vendo que a multidão estava se distanciando, ele não desistiu. E muitas das vezes nas nossas vidas, quando nós começamos a clamar ao Senhor, que o milagre não vem logo, muitas das vezes em um desânimo, nós começamos a parar de clamar, a clamar menos. Mas meu ali foi diferente com ele. Ele começou a clamar cada vez mais, porque ele sabia que a única esperança era o Senhor. E ele não poderia deixar essa esperança ser levada embora, ele não poderia deixar aquela situação continuar daquela forma. E ele começou a clamar cada vez mais. E nós sabemos que a palavra de Deus fala que Jesus parou e mandou chamar ele. E nós sabemos que os cegos ali, ele andava com uma capa ali para se proteger também do sol, da chuva, para ficar ali muitas das vezes no relento ali. Tinha uma capa que protegia ele. E muitos estudiosos, eu não vou entrar nessa questão, mas fala também que era uma identificação, que identificava que a pessoa era cega, uma capa ali que identificava, tinha identificação que a pessoa era cega, e aquela capa andava com ele. E quando Jesus ali chamou ele, ele lançou de si a sua capa, porque ele sabia que o milagre, aleluia, ia acontecer na sua vida. Ele sabia que todo aquele que se chega ao Senhor, ele não despede de mão vazia. Então, quando Jesus chamou ele, a Bíblia relata que ele lançou de si a capa e foi de encontro com o Senhor, sabendo que o milagre dele, aleluia, iria acontecer. E quando ele chegou ali, que levaram ele diante do Senhor, nós sabemos que o Senhor ali perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele queria enxergar, que ele queria ver. Mas Jesus ali também, para nos ensinar que nós devemos falar ao Senhor o que nós queremos, o que nós estamos precisando, o que nós estamos necessitando. Nós devemos chegar e relatar e falar ao Senhor o que nós precisamos. E ali Bartimeu falou: Senhor, que eu venha ter vista, que eu venha enxergar, que eu venha ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nós sabemos que de imediato Bartimeu, ele enxergou, de imediato a sua visão foi restaurada e ele viu e o nome do Senhor foi glorificado. Agora eu quero deixar aqui que Bartimeu, ele não desistiu, não parou de clamar até o Senhor responder, porque ele sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo e poderia resolver o seu problema, a sua situação, a qual ele vivia há muito tempo, era cego. Outra questão é que depois que Bartimeu recebeu o seu milagre, recebeu a sua cura, teve o seu sonho realizado, a Bíblia fala que ele seguia Jesus pelo caminho, que ele seguia Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Bartimeu continuou a seguir Jesus. E muitas das vezes na nossa vida, quando nós recebemos um milagre da parte do Senhor, a gente vai ali com o Senhor e daqui a acolá a gente se afasta do Senhor. Depois do milagre ter acontecido na nossa vida, muitas das vezes não só pelas pessoas que nos conhecem, que viu a nossa situação, muitas das vezes por outras pessoas, mas Bartimeu continuou firme. Eu quero deixar aqui para você continuar firme na presença do Senhor. O milagre não aconteceu, continua firme. O milagre aconteceu, continua firme na presença do Senhor. Jesus ali, quando curou aquele paralítico do tanque ali de Betesda ali, quando ele encontrou ali com o Senhor, Jesus falou para ele: ó, vai e não peques mais, para que algo pior não aconteça a você. Então continue na presença do Senhor, continue diante do Senhor. Bartimeu, ele recebeu a sua cura, ele recebeu o seu milagre, mas ele sabia que a esperança era o Senhor. Então ele não se desviou, ele continuou no caminho, obedecendo ao Senhor, seguindo ao Senhor. E muitas das vezes, quando a pessoa recebe o milagre e se desvia dos caminhos do Senhor, acontece algo pior a ele. Por quê? Porque não ficou no caminho, não continuou servindo ao Senhor, não continuou sendo grato ao Senhor. E nós sabemos que Bartimeu, ele continuou no caminho, continuou servindo ao Senhor.
E eu quero deixar essa palavra aqui com você e que você medite nessa palavra, que você também continue jejuando, continue orando, continue meditando na palavra, continue se preparando para o arrebatamento da igreja, que nós sabemos que está se aproximando, os dias são maus, as situações que estão acontecendo em volta do mundo, mostra que Jesus está voltando e que eu e você, e que nós estejamos preparados para o arrebatamento da igreja, o grande dia do Senhor. Nós nos encontraremos no céu para a honra e glória do nome do Senhor. Eu gostaria de orar pela sua vida, você que precisa de um milagre, precisa de uma cura, precisa de ter um problema a ser solucionado na sua vida. Ore comigo, confie no Senhor, assim como Bartimeu. Não pare de clamar, porque o Senhor há de responder e o milagre Ele vai fazer na sua vida. Vamos orar. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de toda a honra, digno de toda a glória e de todo o louvor. Deus eterno e santo, essa pessoa, Pai amado e santo, que ouviu a Tua palavra, essa pessoa, ó Deus eterno e santo, que ora comigo neste momento, ó Deus eterno e santo, responde o seu clamor, responde a sua súplica, ó Deus eterno e santo, entra com providência na sua vida, faz o milagre acontecer, para que o Teu nome venha a ser glorificado, e para que o sonho dessa pessoa venha a ser realizado, para que a alegria, Pai amado e santo, na vida dessa pessoa volte a reinar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro, ó Deus eterno e santo, determino a vitória de cada pessoa que ora comigo, de cada pessoa que ouve, o Pai amado e santo, vai ouvir essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fique com Deus e Deus continuará nos abençoando através da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.